Neste vídeo nós vamos falar o que esperar dos fundos imobiliários e das ações com alta dívida, porque nesse momento ela tem muitas coisas em comum, né? Ambas aqui podem sofrer um pouco dada a nossa realidade da macroeconomia. Então antes da gente falar um pouco delas, vou mostrar aqui também como é que está o aluguel de ações e tudo mais, eu gostaria de começar explicando um pouco o contexto, que eu acho que a maioria já sabe, mas é bom dar uma... colocar todo mundo na mesma página, né? Como vocês devem saber, o comportamento de subir e cair das ações e fundos imobiliários tem muito a ver com a taxa de juros do Brasil e principalmente os fundos imobiliários e as ações com alta dívida, né? A alta dívida vai ser cobrada ali pelos juros mais altos. A gente já vai falar mais de detalhes disso aí, mas primeiro vamos entender o que está acontecendo com a taxa Selic. Quando a gente olha o relatório Focus de hoje, referente à base do dia 30 de agosto, a gente vê que a taxa de juros ainda se mantém em 10,50, eles andaram aumentando mais para trás, mas se manteve aqui no 10,50, enquanto 2025 é 10% e em 2006 9,50. Porém, olha só, já está mudando isso aqui, já não estão mais falando em 10,50, a maioria aqui, segundo uma matéria de hoje, fizeram o levantamento com a maioria dos analistas ali e tudo mais, já tem uma maioria esperando o aumento da taxa de juros de 0,25 pontos percentuais na próxima reunião, agora em setembro, né? E na próxima seguinte, que acontece ali em novembro, a maioria da casa já estão esperando mais 0,5%, a taxa de juros indo para 11,25. Eu não sei se eu chego a esse nível do pessoal aqui, 11,25 tão rápido, né? Mas enfim. E ainda existem alguns que esperam que aumente mais em dezembro, chegando a 11,75. Bom, eu acho que eles estão um pouco pessimistas aqui, não sei se vai dar tudo isso, mas assim, algum risco de alta da taxa de juros parece ser bem realista, né? O grande ponto é quando a gente pega uma casa de análise ali que está mais meio termo em relação a essa Selic, né, que não é nem tão otimista nem tão pessimista, eles estão prevendo que possa aumentar a taxa de juros já neste ano e em 2025 a taxa de juros indo para 12%. Então, obviamente, isso aqui já é um aumento considerável. Se a gente outro dia estava falando que ia cair, aliás, se a gente pega o relatório Focus agora fala que vai ser 9,5 e a XP está falando 12, então existe um risco aqui que pode causar alguma reprecificação conforme essa taxa de juros for aumentando e conforme as expectativas forem se realinhando. Óbvio, isso se realmente essas expectativas forem confirmadas, né? A XP, inclusive, ela fala que não é apenas a gastança do governo, né, que está fazendo a inflação subir, e sim tem o próprio questão do consumo aumentando, então o consumo aquecido também está pressionando a taxa de juros, né? Mas na minha opinião tem tudo a ver ali com o governo. Se o governo parasse de gastar, tudo iria se alinhar. Mas enfim, isso não vem ao caso, nos cabe entender aqui o que está acontecendo. O que está acontecendo é inflação cada vez surpreendendo negativamente e as casas de análise cada vez mais esperando alta na taxa de juros. É queda e o pessoal já está quase ali começando a descartar, né? Então, baseado nisso, as ações que têm uma dívida alta, elas vão sofrer uma pressão, elas já vêm sofrendo uma pressão. Então, vamos ver aqui como é que está, por exemplo, o aluguel da Cosan. Bom, então a gente já vai falar dos fundos imobiliários, mas primeiro eu gostaria de falar das ações com alta dívida, depois a gente vai pegar uma ação neutra e vocês vão ver a diferença, tá? Então olha só, vou pegar aqui a Cosan, aqui é a quantidade de aluguel de ações. A gente vê de cinzinha o pessoal alugando cada vez mais ali no começo do ano, onde o mercado estava extremamente pessimista, nada ia dar certo, né? Tudo caía. Então olha só, isso fez as ações também caírem mais, né? Isso ajudou, as ações caíram pra caramba. E o que acontece? Chegou aqui para julho, mais ou menos, o mercado começou a ficar mais animado, os Estados Unidos também foi indo bom ali, né? Foi ajudando a puxar a gente para cima, né? E aí as ações foram melhorando. Só que aqui no Brasil, as ações com alta dívida, você pode ver que elas deram uma animadinha, mas não foi muito. Por quê? Porque continua esse pessimismo por conta da taxa de juros, porque a inflação volta e meia, ela pressiona ali a perspectiva da Selic. Então a gente vê aqui os aluguéis da Cosan, não diminuiu muito, na verdade está próximo aqui dos topos, né? Então ela se mantém a altos níveis, o pessoal continua apostando fortemente que a Cosan vai ficar pressionada, mas você vê que mesmo com esse alto aluguel, as ações não estão, elas estão ali no limite, elas não chegam a cair demais. Então olha só, a Cosan caindo hoje inclusive 0,90 e olha só, desde o começo do ano ela deu uma despencada aqui, né? Aí ameaçou aquela melhoria com todo mundo e depois veio a questão da taxa de juros, ela começa nesse zigue-zague aqui, meio que nos fundos, ela não consegue sair daqui.
E se você parar para refletir, os resultados da empresa não são ruins, os resultados da empresa são bons, ela está já iniciando ali um processo de desalavancagem, está aproveitando eventualmente para fazer recompra de ação nesses fundos, e aí você precisa refletir o porquê você comprou, qualquer empresa que você tenha comprado com alta dívida, qualquer empresa que você comprou que ela não está saindo do lugar, reflita, por que você comprou essa empresa? Porque, sinceramente, o meu foco sempre é o longo prazo, mas eu dou importância também no curto prazo. Porém, a gente tem bola de cristal. Quando a gente compra ali a coisa no fundo, já até imaginava, bom, Selic está em tendência de cair, né, o negócio vai melhorar. Só que aí começou a desandar um pouco. E quando isso desanda, cabe a você entender que esse cenário é que está pressionando a empresa para baixo, e não os resultados propriamente dela operacional ali, né? A empresa está indo do jeito, pelo menos do jeito que eu imagino. Então você tem que refletir, baseado nas expectativas que você tem na Cosan ou em outras empresas como a Simpar, Neoenergia, sei lá, a empresa que você tem aí com alta dívida, ela está seguindo aquilo que você esperava dela na questão operacional dos resultados? Veja o lucro operacional, o EBITDA, ela está seguindo ali o que você esperava? O que você esperava para essa empresa? Será que ela só não está ali travada por conta do cenário macro? Que a narrativa ali, por exemplo, em junho, quando estava tudo no fundo, onde eu comprei forte ali a bolsa, a expectativa era o quê? Caramba, a expectativa é que a taxa de juros fosse cair mais à frente, né? Então a gente comprou um monte de ação, desde dividendos, também essas aqui enroladas com a taxa de juros, só que algumas deram uma subida e outras não, como o caso aqui da Cosan. E assim é o mercado, né? Imagina se a gente só comprasse no fundo e tudo que a gente comprasse disparasse na sequência. Seria até ruim, né? Porque eu já mostrei alguns casos aqui que eu comprei, disparou e aí eu não tinha uma posição grande o suficiente para realmente sair comemorando de monte, né? Então, basicamente é você refletir o que está fazendo a empresa que você tem está ali travada, tá? E dando uma olhada na Raízen, também é mais ou menos um caso parecido com a Cosan, uma empresa que tem muito crescimento, uma dívida ali pesando e o mercado fica apostando contra. Só que o da Raízen tem uma pegada ali de commodity mais forte, obviamente, porque a Cosan tem a Raízen dentro, mas a Raízen é só a Raízen e a Raízen é tudo ali commodity, praticamente. Tem a distribuição de combustível, beleza, que também tem as volatilidades, mas tem ali açúcar, etanol, então por isso que você vê aqui um comportamento de aposta contra a empresa um pouco diferente. Inclusive ela começou a cair antes mesmo da aposta contra o mercado. E neste momento o mercado vinha apostando relativamente forte, né, a quantidade de aluguéis. Também vamos pontuar que a Raízen é uma empresa de IPO não tão distante, então essa correlação, conforme eu já disse para vocês, de aluguel e queda, ela às vezes não está tão encaixada, mas de qualquer forma mostra que o mercado está apostando contra a Raízen também. Aí quando pegamos a Simpar, olha só, tem aqui um aluguel de cinza que não parou de subir de um tempo para cá, conforme as expectativas de alta na taxa de juros foram aumentando aqui pelo mercado. E as ações, obviamente, elas foram seguindo a trajetória contrária. Mais aluguel de ação, mais pressão, mais as ações foram caindo. Vamos pegar agora uma petrolífera, que também tem essa pegada de dívida, de crescimento, né? A 3R Petroleum. Também, olha só, a quantidade aqui de aluguéis aumentou bastante, embora recentemente tenha dado uma queda. Mas óbvio, também é uma empresa de commodity, então tem muito a ver com petróleo, tem a fusão acontecendo, mas de qualquer forma o mercado está apostando contra ali também em termos de quantidade de aluguéis, né? E aí a ação fica travada. Vamos agora ver a Auren Energia, né? A Auren Energia, nossa, a Auren Energia tá triste, né? O pessoal não tá botando fé, olha como subiu, né? Essa quantidade alugada. Então, assim, ainda mais depois que entrou a AS Brasil, o pessoal já pegou, opa, peraí, tem uma dívida maior. Mas óbvio, não é porque o pessoal está apostando contra que as ações não vão subir nunca. De repente, do dia para a noite vem uma narrativa diferente da macroeconomia, ou de repente a empresa faz algo fora do comum, um dividendo excepcional ali, que aí todo mundo muda e as ações poderiam disparar de repente. Então é sempre esse ponto aqui que você tem que ter em mente, que cotação está subindo ou caindo não necessariamente quer dizer que as empresas sejam ruins, mas pode ser muita questão ali da macroeconomia, da aposta contra o mercado. Lembre-se que no mercado tem muito apostador, né? Infelizmente, nem todo, ou felizmente, né? Nem todo mundo é buy and hold, pensa ali no longo prazo. Então você não pode se levar pela empresa que você tem na sua carteira, seja ela qual for, pela resultado aqui somente nas cotações, tá?
pense sempre o porquê você comprou essa empresa. E essa plataforma que estamos vendo os aluguéis aqui é o AGF, tem muita coisa além disso, né? Tem a questão ali de um controle de carteira bem bacana, tem muita coisa de dividendos do ano atual, do ano seguinte, ali as previsões, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder assinar essa plataforma, além de um desconto, tá? Você também leva um mês grátis na assinatura anual. E agora falando dos fundos imobiliários, antes da gente começar uma conversa, você precisa ter muito clara a diferença entre fundo imobiliário de tijolo e fundo imobiliário de papel. Fundo imobiliário de tijolo, ele investe em imóveis, então os imóveis tendem a valorizar ao longo dos anos, logo o patrimônio do fundo tende a subir, logo as cotações tendem a acompanhar ali ao longo do tempo, então ele deve ir valorizando suas cotas, por conta dessa tendência de valorização. Já os fundos imobiliários de papel é dívida e a dívida é aquela ali combinada e ponto final, né? Então não tem essa tendência de valorização no patrimônio, por isso que as cotas andam de lado. Se você vê aqui, ó, vamos cair nesse R11, olha só, que alta infinita aqui, né? Quando você vê com dividendo e tudo mais, foi bom, então mostrou-se bacana. Teve uns momentos que caiu? Teve, mas foi ali na época da pandemia e tudo mais, de qualquer forma ele foi bom, né? Só que os dividendos, se você vê o patrimônio, aí o negócio até caiu, né, um pouco aqui, dependendo do que você pega. Então, na verdade, ele vai ficar seguindo aqui a questão da sardinhagem. Às vezes o pessoal paga um ágio muito grande, o que é errado, em fundo imobiliário de papel principalmente. Depois vai e devolve todas as cotações, porque o patrimônio não vai subir. Se você paga um ágio no fundo imobiliário de papel, o patrimônio não vai buscar esse ágio. Então, a tendência é cair em algum momento, né? Não estou falando que ele vai cair agora, mas assim, enfim, tá 3% de ágio, que não é muito também, mas olha só, o que você tem que contar com o fundo imobiliário de papel é o dividendo, é isso. Ah, gosto de dividendo de 19%, 19,9%? Pô, bacana, então vamos avaliar o que tem dentro do fundo imobiliário de papel. Será que ele é muito arriscado? É isso que você tem que fazer, né? Qual é a composição dele? É IPCA, é Selic? Se a Selic sobe, vai ganhar mais. Se a inflação sobe, ele vai ganhar mais também. Então, é isso que você tem que ficar avaliando. Então, óbvio que o aumento da Selic ou mesmo da inflação para o fundo imobiliário de papel normalmente é muito mais suave, é muito mais tranquilo, né? Ó, olha aqui o Canip também, ó, 14 e poucos, quase 15% de dividendo, 10 anos subindo aqui, você vê o patrimônio, a cotação caiu, né? Caiu, então tem isso, né? Tá inclusive abaixo do PVP nesse momento. Ó, o MXRF11 tá com 1,03, 3% acima de ágio também, né? Olha só, um dividendo de 12,30, só que se você descontar, aqui é bem alta, né? Se você desconta aqui o dividendo, ele vem caindo recentemente. Por quê? Porque ele estava com ágio, né? Então, assim, eu já vi outros analistas falando, tá com ágio, não sei o quê, não é bom o MXRF11, e realmente caiu, porque é o normal, né? Eu não costumo trazer muitos fundos imobiliários, mas é o normal. Sempre que você vê um fundo imobiliário de papel com ágio muito grande, você sabe que você está pagando acima, e esse valor que você pagou acima, o fundo não vai alcançar esse valor, né, o patrimônio dele, então a tendência é que o mercado vai devolver em algum momento, quando não sabemos, né? A tendência sempre vai ali para o 1. Agora, quando a gente fala de fundos imobiliários de tijolo, você já entendeu, né, que os imóveis tendem a valorizar ao longo do tempo e isso puxa as cotações no longo prazo para cima também. Os dividendos também costumam ser reajustados, porque os aluguéis acabam subindo, né? Eles alugam imóveis, os fundos imobiliários de tijolo, enfim. Então tem essa tendência aqui de crescer, por isso que eles costumam ser negociados com um pouquinho de ágio eventualmente, só que esse ágio fica mudando muito. E este momento de alta da Selic, se realmente acontecer, né? Lembrando que é uma hipótese que o pessoal de mercado está falando, que eles estão apostando na verdade, né? Caso realmente aconteça, esse PVP tende a ir mais para baixo ainda. A gente já vê uma pressão nesses fundos imobiliários. Aqui é o HGLG11, olha só, em termos de cota, ele subiu sim ao longo dos últimos anos, vem lateralizando aqui recentemente. Se você pegar com os dividendos junto, aí a alta é bem mais forte, né? Na verdade, aqui é o dividendo de 8,22. Só que o ponto que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte: os fundos imobiliários, na maioria, eles são mantidos por pessoas físicas. Então o que acontece? Quando a taxa de juros aumenta, ele ganha uma atratividade, né? O pessoal olha para a taxa de juros, olha para os fundos imobiliários, compara os dividendos, embora seja banana com maçã, eles gostam de comparar. Aí ele vê um dividendo de 8,22 no HGLG11, ele acaba trocando, muitos deles trocando, assim como os outros fundos imobiliários de tijolo. Já nos fundos imobiliários de papel, eles vêm esse dividendo o quê? Subindo junto muitas vezes. E aí eles falam, opa, peraí, beleza, a renda fixa ficou mais atrativa, porém
o fundo imobiliário de papel também subiu junto os dividendos, então eu vou me manter aqui. Então tem essa tendência dos fundos imobiliários de tijolo serem mais penalizados, né? Darem algum desconto e mesmo que não piore os fundamentos. A única chance de piorar os fundamentos é realmente o cenário do Brasil ficar ruim e aí começar a ter muita inadimplência de aluguel, essas coisas aí, mas aí é um outro papo, né? Bom, então olha só, a gente vê aqui outros fundos imobiliários, HGR11, olha só, cotação subiu, mas ó, com muita volatilidade. A questão também de ser renda urbana, né, ali tem mais questão diferente dos fundos de logística, sofreu mais, né, mas de qualquer forma subiu, você vê a cotação ajustada, aí alta bastante também, né. Quando você olha, e o dividendo de 9,50 também o pessoal vai querer comparar ali com a renda fixa, né. Você pega o BTLG11, o dividendo de 9%, o pessoal também vai querer comparar com a renda fixa, né? E a alta aqui dele bastante com os dividendos. Sem dividendos não vai valer muito a pena nem ficar atendendo muito, porque ele mudou o gestor há um tempo atrás lá, né? Já faz um tempo, mas mesmo assim o fundo deu um caminho diferente de um tempo para cá, né? Enfim, e aí você possa ver de repente alguns descontos, como você já está vendo, a BTLG11 a um PVP abaixo de 1, 0,98, 1,01 HGR11, costuma ser negociado com ágio, e 1,02 o HGRG11, que também costuma ser negociado com ágio. Há de se dizer também que eles pagaram menos não recorrentes por compra e venda de imóveis, que também pressionou, mas também tem o pessoal de olho ali ó, na renda fixa. Exatamente não ter esse não recorrente, é que o pessoal veio, pô, o ID caiu ali, ó, vou para a renda fixa, né? Mas enfim, deixa nos comentários o que você acha em relação a tudo isso, essa possibilidade da taxa de juros está aumentando, você acha que realmente ela vai aumentar, e que ações você está comprando, deixando de comprar, está olhando, está vendendo. Deixa nos comentários, um abraço e até o próximo, valeu!